Bem, gente, vamos dar continuidade, né, a um assunto que acontece bastante na farmácia, né, que a gente trata bastante na farmácia de dispensação, que são as cefaleias, então. Só relembrando rapidinho, é, quando a gente fala da doença, é interessante para nós termos uma ideia do que está se apresentando à nossa frente ali, né, a queixa que a pessoa está trazendo para nós, para que façamos uma abordagem mais adequada que desemboca daí geralmente na indicação de algum medicamento, né? E no caso do farmacêutico, nós podemos indicar os medicamentos isentos de prescrição. Então, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é o encaminhamento da pessoa para um especialista, né, para um médico, para fazer uma abordagem mais adequada para aquela situação que a gente não pode resolver na farmácia, tá? É, e também, né, independente das duas situações, a orientação ao cliente é muito importante, tá? Isso daí ajuda bastante na saúde dele. Uma boa parte das queixas a gente consegue, com orientação, já manejar bem isso daí. Então é importante a gente estar orientando o paciente para isso e também para que ele adquira confiança em nós, né? Então a gente vai se capacitando, a gente vai tendo cada vez mais segurança no que a gente está fazendo com base nos conhecimentos que a gente tem. Quanto mais conhecimento e a ciência, né, a sabedoria em poder gerenciar esse conhecimento, mais benefício e mais segurança a gente passa para o paciente nosso, para o nosso cliente ali. Então, né, só lembrando lá da aula passada, então as cefaleias, ou dor de cabeça, né, vamos começar a falar dor de cabeça, que você fica falando cefaleia para o cliente, muitos deles, por incrível que pareça, não vão saber do que se trata. Mas, assim, essas dores de cabeça, então, elas podem ser de causa primária, né, em que o problema é inerente, né, ao próprio sistema nervoso central, né, onde se localiza a dor, e das primárias, as três que se destacam é a cefaleia, depois a cefaleia, desculpa, a enxaqueca, depois a cefaleia tensional, e mais raramente, porém, a gente pode se deparar com isso no balcão, é as cefaleias em salva, tá? Então, essas são as causas mais comuns. E o outro grupo são as cefaleias secundárias. Esses daí, geralmente, são os que têm mais problemas associados, que várias outras causas podem estar relacionadas a eles, desde distúrbios localizados, né, em alguma região do crânio, nos dentes, na mandíbula, no ouvido, no nariz, né, no caso das sinusites, até distúrbios sistêmicos, né, que envolve o corpo como um todo, que vai refletir daí nessa dor de cabeça. E também, aí nas secundárias, né, o aparecimento de massas tumorais no sistema nervoso central. É uma causa importante, né, principalmente depois dos 40, 50 anos, não excluindo as outras faixas etárias. Né, isso daí pode acontecer em qualquer faixa etária. Gente, só falando um pouco da fisiologia, né, das cefaleias, principalmente das secundárias, é, comentado também na aula passada, ó, o encéfalo, o crânio, né, a massa encefálica nossa, vamos assim dizer, ela está contida numa região que é rígida, que é o crânio, né? E o sistema nervoso central também, ele é composto pela espinha dorsal da gente, né? E na espinha, ela também está contida dentro da coluna vertebral, né, que é uma massa que não se distende, que não é elástica, é rígida, né? Então, qualquer aumento de pressão dos líquidos, né, do líquido encefálico, ou líquor, que a gente chama também, qualquer obstrução, aumento na produção ou na drenagem desse líquido, vai aumentar a pressão desse líquido no sistema nervoso central. Isso daí dá cefaleia também, tá? Então dá dor de cabeça. Então, quando a gente fala que a massa tumoral cresce no encéfalo, na espinha, vai dar dor de cabeça, às vezes essa massa tumoral numa determinada região do sistema nervoso central e a pessoa sente aquela dor como um todo, né, generalizada, tá? É por causa desse aumento da pressão intracraniana que a gente diz. E uma outra situação que isso acontece com muita frequência, claro, com muita frequência dentro dessa classe,
é nas meningites, né? Então, nas meningites, a gente vai ter uma inflamação dessa membrana que reveste o sistema nervoso central e a permeabilidade dela aumenta. A maior parte das meningites acontece concomitantemente um processo inflamatório, né, que é responsável por esse aumento na permeabilidade e a produção de resposta inflamatória com aumento da pressão intracraniana também. Tá? Então, isso aí justifica essa dor de cabeça secundária. Tanto que na meningite a pessoa não consegue nem flexionar o pescoço, porque a dor é muito grande, né? E ela não consegue encostar o queixo no tórax. Tá? Então, mais ou menos é isso daí a abordagem. Na enxaqueca, lembrem-se que ela tem alguns sinais, né, sinais e sintomas associados a essa dor de cabeça também, né, essa cefaleia, né, que é da enxaqueca, que é aquela aura, né, aquela fase prodrômica que compromete o sistema digestivo, né, dá sintomas digestivos, como ânsia de vômito e às vezes até vômito, a fotofobia, né, o medo da luz, entre aspas, né, que é essa aversão à luz, que também a pessoa vai procurar um lugar escuro, a intolerância a sons e alguns odores também, né, então tudo isso daí caracteriza a enxaqueca. E uma boa parte das pessoas vão ter os escotomas, né, que é aquela luzinha, a pessoa se queixa de uma luz que fica girando no campo visual dela, né, nos dois olhos, então vai acontecer isso daí. Também é bem sugestivo de enxaqueca. Então, se a gente faz esse questionamento para a pessoa, e ela diz que tem isso, né, então, grande chance de nós termos um quadro de enxaqueca ali. Lembrando que o diagnóstico definitivo é com o neurologista, tá? Ou com o clínico geral, né, que depois encaminha para um especialista, para o neurologista. Então vamos lá para o tratamento dessas dores. Moçada, só falando, tá? Foi escrito já no chat ali, o material, né, de dor e de cefaleias eu encaminhei para o e-mail da turma, tá? Eu encaminhei agora há pouco. E junto também tem um pequeno slide lá, acho que são 5, 6 slides, que tem um caso clínico ali, né, para a gente comentar também. E esse material, daí eu gostaria que vocês elaborassem um texto curto, né, respondendo a última pergunta que tem nesse slide aí, referente a esse caso clínico. Então, elaborem um documento, né, em Word, ou escrevam no próprio e-mail, né, e respondam daí no próprio e-mail aí, encaminhando para o endereço meu com a extensão Ningá, tá? Mas isso daí para a semana que vem vocês fazem. Daí a gente termina de fechar esse caso clínico, a gente discute isso na semana que vem, tá? Mas é importante que vocês façam isso ainda antes do nosso próximo encontro, da próxima terça-feira, para a gente dar continuidade e aproveitar mais esses encontros que a gente está tendo aqui. Então vamos lá para a apresentação. Então, ó, para tratar de forma mais específica a cefaleia, né, nós vamos ter o paracetamol, ácido acetil salicílico, ibuprofeno, dipirona, que a gente já falou, né, que pertence ao grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais, sendo que a maioria deles aí, salvo o ibuprofeno, eles têm maior potência, né, ou maior ação analgésica, né? Só o ibuprofeno desses quatro aí que vai ter um pouco de efeito anti-inflamatório, tá? Os outros é mais analgésico e antipirético também. Depois tem o isometepteno, a orfenadrina e a cafeína. Vocês já ouviram falar do isometepteno e da orfenadrina? Pode ir. Não, beleza. Pode falar também, viu, gente? Esse isometeno aí não tô usando não, mas a ocenadrina vai no Dorflex. Isso, tem no Dorflex, né? O Éder, e o Dorflex, comparado aos outros medicamentos para dor de cabeça, não só o Éder, né? Outras pessoas também podem responder. Qual que é as principais ações do Dorflex? Ele age mais como também um ele é analgésico, né?
E serve Uhum. também como antipirético, né? Porque tem mais composto. Tem cafeína também no composto, e outros que eu não lembro. Isso, vai ter também esses outros componentes, né? Mas o Dorflex, galera, tô falando do Dorflex, existem os vários medicamentos similares dele, né? Mas ele tem essa ação antipirética, né, analgésica, e o isometepteno, não, a orfenadrina, ele é um agente anticolinérgico, ele é um relaxante muscular, em outras palavras, né? Então, por aí, ó, a gente já pode começar a pensar, né, para qual tipo de dor de cabeça que o Dorflex é mais adequado, né? Então, se é um relaxante muscular, a, a cefaleia tensional, né, que vai relaxar um pouco a musculatura também, né? Então, por aí a gente já vai vendo, conhecendo os componentes da fórmula, a gente já sabe qual tipo de cefaleia que é mais adequado ser tratada com Dorflex nesse exemplo, né? E é claro que ele vai, pelo fato de ser analgésico e com relaxante muscular, não vai ser só na cefaleia que ele vai ter aplicação, né? Então, se eu tenho dor no corpo, por exemplo, por N fatores, fui lá para uma academia, né? Eu decidi hoje começar e me esforcei bastante. Depois da manhã eu já estou com aquela dor forte por todo o corpo, né? Decorrente desse desenferrujamento, vamos assim dizer, da musculatura. Um Dorflex seria bem-vindo também, né, pelo fato de, além do analgésico, ele ter o relaxante muscular. Tá? Então, esses medicamentos, a gente vai abordá-los aqui na cefaleia, né, mas eles podem ter outras indicações paralelas, além dessa principal. Tá? Mas é por aí. E a, o isometepteno, a gente encontra ele na Neosaldina. Todo mundo já ouviu falar da Neosaldina, né? Tem propaganda, né? Dorflex e Neosaldina, esporadicamente a gente vê aí na televisão ou nas mídias a propaganda da Neosaldina. Então vamos ver rapidinho cada um deles, né? Eu não vou me ater muito em ler os slides e falar, né? Porque está tudo escrito aí, vocês já viram na farmacologia também, né? Então, paracetamol, ele é um analgésico, né? Relativamente comparado à dipirona, por exemplo, ele tem uma ação não muito potente, né? Tanto para febre quanto para dores em geral, né? Ele não é muito forte, como o pessoal fala. Tá? Então ele é para dor leve e moderada, né? Usa para febre e também para enxaqueca, tá? Por essa questão analgésica. É, ele, comparado com ácido acetil salicílico, o que nós temos no mercado com ácido acetil salicílico, galera? Você sabe, assim, de forma rápida, me responder o que tem ácido acetil salicílico? E outra coisa, onde procurar essas informações na internet? Né? Então, assim, medicamentos que têm ácido acetil salicílico. Quando a gente sai do curso, né, quando a gente é formado, recém-formado, tem um monte de informação que a gente não tem de imediato, né, na mente, assim, né, para um acesso rápido. Só que com o computador, com o celular, vocês podem buscar isso de forma rápida. Então, vamos começar a treinar isso daqui, tá? Então, assim, eu perguntei, né, ácido acetil salicílico. Alguém pode me escrever no chat aí um medicamento que é a base de ácido acetil salicílico? Um nome comercial. Aspirina? Aspirina. Mais algum? A aspirina tem. Então vamos lá, busquem na internet aí algum medicamento além da aspirina que tem ácido acetil salicílico. Nesse primeiro momento, qualquer site, vão lá e pega e tenta, faz de conta que eu sou um cliente, né? E estou perguntando isso para vocês lá no balcão da farmácia. Opa, apareceu o Doril aí, só que tá me perguntando, né, Caroline? Você é farmacêutica, eu sou paciente aqui, eu quero saber se o Doril tem ácido acetil salicílico. Ajuda a Carolina aí, galera.
AS Protect, beleza. Doril tem AS, Alivium. Nossa, vocês estão com auxílio da internet para me responder, hein? Não, não vão me responder errado, senão eu vou comprar o remédio errado. Dolamin, calmador. Então, beleza, o Doril apareceu. Aí o Doril sim, Dormec. Agora me responda, onde vocês acharam essas respostas? Pode me dizer o site? Então, Minha Vida, o nome do site que eu achei, professor. então, beleza. Então, já chamo Minha Vida. Algum outro site aí alguém achou? Ah, tem o Somalgin também, o Somalgin Cardio. Ah, Somalgin Cardio. Vão garimpando aí na internet, ó. Estamos achando bastante coisa que tem esse aspas. Sonrisal. Sonrisal, olha só. Então, vocês acharam Minha Vida? Alguém usou outro site? Tem o Eu usei Coristina o Medicina Net. também. Peraí, Wanda, fala que eu não ouvi. Você Tem até o Coristina D também. Coristina D. Tayana, qual o site? Ou Medicina Net. Ah, o Medicina Net é legal. Então, ó, esse Medicina Net é interessante. Eu vou sugerir um site para vocês que a gente pode começar a usar ele de forma mais constante, tá? Sem desconsiderar outros, né? Mas é que a gente usa mais e tem mais confiança nas informações. É o Consulta Remédios. Tá? Então, digite aí Consulta Remédios. Consultaremédios.com.br. Daí vocês podem se deliciar um pouco. A gente usa, assim, muitos farmacêuticos usam, né? Muitas farmácias usam. Então vamos exercitar, no caso, vamos pegar um medicamento que vocês falaram aí, que seja a base de ácido acetil salicílico. Vamos pegar o Doril. Qual que é a composição do Doril? É só ácido acetil salicílico? Tem a dipirona também, professor. Junto com o Doril? No Doril, desculpa. Tem a cafeína, É a cafeína. O que mais? paracetamol, Paracetamol no Doril? isso aí. Pelo que eu vi aqui, é só ácido acetil salicílico e cafeína. Então tá. Vocês estão aí no Consulta Remédio, né? Aí depende da versão, né? Se for tomar o Doril. Ah, então temos mais de uma versão de Doril, então, né? Pelo que eu tô vendo aqui, sim. Então, para o nosso caso, a base de ácido acetil salicílico para dor de cabeça, qual seria a versão mais adequada? Tem um que é para enxaqueca, que ele é ácido acetil salicílico e paracetamol e cafeína. Opa, esse aí, para o nosso caso aqui, é até mais adequado, né? Sim.
Então, tranquilo. Gente, todo mundo conseguiu encontrar os medicamentos, se virar. É a primeira vez que eu estou cobrando isso de vocês, né? Mas, assim, nós vamos estar treinando isso em todos os nossos encontros aqui, tá? Então, no decorrer da semana aí, viu algum medicamento diferente? Busca informações sobre eles na internet, tá? E vê aí a gente sugerindo o consulta remédios para ver, né? A identificação dele, o que tem no comprimido. Depois, ó, no próprio consulta remédios ali, né, vamos pegar a versão tradicional do Doril, né, ele vai ter 500 miligramas de ácido acetil salicílico e 30 miligramas de cafeína, né, se vocês abrirem lá na página, do consulta remédios, daí tem ali para que serve, e depois vocês podem pedir para abrir a bula. Então, nessa parte da bula aí que é bem interessante para nós, tá? Porque tem a bula do medicamento, né? Então a gente já tem rapidinho a maioria das informações que vamos estar usando, né, no decorrer do atendimento, né, de um paciente na farmácia. Tá? É claro, né, que isso daqui são as primeiras vezes que a gente está fazendo, é um pouco demorado, mas com o tempo, à medida que vocês vão fazendo, isso daqui se torna bem automático, né? E quanto mais a gente usa um determinado medicamento, ou dispensa um medicamento, essas informações já vão sendo memorizadas automaticamente. Mas no começo, ter um lugar de confiança para buscar essas informações é muito útil e agiliza bastante, tá, o atendimento de vocês, sem cometer erros, né, de indicação sobre, ou de orientação sobre o medicamento, tá? E diminui bastante essa sensação de insegurança, né, que com certeza vocês vão ter, né, quando estiver atendendo um cliente. Tranquilo? Então, o ácido acetil salicílico, a gente viu bastante isso, a gente viu o Doril, né, que nas duas versões aqui citadas, a tradicional e o para enxaqueca, ele tem a cafeína junto também. Nós já vimos aqui, né, na lista dos medicamentos que a cafeína é bem-vinda, né, para o tratamento da enxaqueca. Então, assim, o Doril é um medicamento interessante para enxaqueca também, né, justamente por ter o paracetamol e a cafeína, ou só o ácido acetil salicílico e a cafeína, né? Então, ele é bem-vindo. Aproveitando o gancho que vocês estão com as informações do ácido acetil salicílico, né, aí, tem alguma contraindicação forte, grave, assim, pesada para o ácido acetil salicílico? No nosso contexto regional, no nosso país aqui, né, tem alguma condição que o ácido acetil salicílico não deve ser empregado? Vocês lembram? É uma coisa que fala bastante na mídia, que a gente se volta e meio ouve falar, quer dizer, ultimamente a gente só ouve falar de Covid, né, mas antes do Covid. Em caso de hemorragia, não. Hemorragia, e em especial tem uma doença infecciosa que está relacionada com hemorragia, né? Que é endêmica, que se tornou endêmica aqui no nosso país, que é a dengue. Né? Então, ácido acetil salicílico, quando vocês indicarem, tomem muita cautela, né? Em virtude disso, né? Porque ele é contraindicado nos casos de dengue, que pode desenvolver. Não estou falando que se a pessoa tomar ácido acetil salicílico pode desenvolver a forma hemorrágica, né? É que as pessoas que pegam dengue, principalmente a segunda vez, elas têm maior possibilidade de desenvolver uma forma mais grave, que é a dengue hemorrágica, né? Então, se a pessoa chega lá na farmácia com dor de cabeça, com febre, né, sintominhas de gripe, e a gente prescreve um Doril, uma aspirina, por exemplo, e em se tratando de dengue, que a gente ainda não sabe que é dengue, né, que teria que fazer o diagnóstico adequado, o uso do ácido acetil salicílico ele pode agravar um pouco esse caso,
tá? Então, apesar que aqui no slide está falando, né, que o paracetamol tem menor eficácia que o ácido acetil salicílico em enxaqueca, a prescrição nos últimos anos do ácido acetil salicílico, né, e a indicação, né, por farmacêuticos, né, a recomendação, indicação desse produto em NIPs, a gente vem usando cada vez menos, porque existe essa possibilidade de nós indicarmos um medicamento, né, que é para dor, para aqueles sintomas que aparecem também na dengue, um medicamento que pode agravar um quadro de dengue. Então, o ácido acetil salicílico ele é muito bom, mas ele tem esse pormenor aí, né, que cai bastante em desuso, o uso dos medicamentos isentos de prescrição à base de ácido acetil salicílico. Tranquilo, gente? Vamos dar continuidade aqui, tá? Ó, volta e meia eu vou fazer balões assim, tá? Nós estamos falando do paracetamol, mas a gente aproveita o gancho aqui para ir discutindo, para fugir um pouco desse padrão, né, que é ficar falando só a ordem que está no slide. Então, quando der fazer gancho, comentário de vocês, a gente vai enriquecendo o nosso encontro aqui. Muito importante a gente ver também no paracetamol as contraindicações e interações medicamentosas, tá? O paracetamol, nós podemos dizer que dos medicamentos para dor isentos de prescrição é um dos medicamentos mais seguros, tá? A maior cautela que nós temos que tomar é em casos de alguma disfunção hepática, tá? Porque ele é metabolizado pelo fígado, né? E superdosagem de paracetamol, né? Que isso daí pode levar a alguns quadros de dano hepático irreversível, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E outra coisa, existem muitos medicamentos à base de paracetamol que estão associados daí a outros princípios ativos, principalmente esses para cefaleia, né, para dor de cabeça, para enxaqueca. Nós temos bastante paracetamol também, uma boa quantidade de medicamentos que é à base de paracetamol. Tá? Aqui tem as propriedades farmacológicas, tá? Eu coloquei aqui só para a gente ter uma orientação, né? Tá? Então, a gente indica, né, para a pessoa, e geralmente as pessoas já sabem, né, mas com 30 minutos mais ou menos já é para ele fazer o efeito, né? Toda vez que vocês indicam um medicamento para a pessoa isento de prescrição, a gente espera que o medicamento faça o efeito dentro desse período, né? Início de efeito 15 minutos, né? E vai ter um pico desse efeito aí em 30 a 1 hora, né? 30 minutos a 1 hora. Se o medicamento não fez o efeito esperado, vocês têm que suspeitar de que a condição, a doença, né, talvez o medicamento não seja adequado para ela, né? Então, aquilo que a gente estava suspeitando pode não ser a maior probabilidade, aquilo que a gente pensou que fosse, que a gente chegou ao diagnóstico que fosse, tá? Então, nesses casos, né, tem que rever essa conduta, né, se o medicamento é adequado ou não, tá? E se não fizer efeito, né, às vezes outro medicamento, ou a condição que a gente achou que a pessoa estava, né, se queixando não é mesmo, é uma condição mais grave também, daí o medicamento não vai fazer efeito, né, precisa de outra modalidade terapêutica, de outro tratamento. Tá? Então é interessante a gente saber essa questão do início e o pico de efeito justamente para isso. Então aqui está falando, né, pessoas com problema renal hepático, quem toma outras substâncias, né, tóxicas, hepatotóxicas, tá, junto com o paracetamol pode aumentar bastante essa hepatotoxicidade. O paracetamol, gente, ele é metabolizado pelo fígado, tá? Em baixas doses, um fígado normal, ele consegue, tranquilo, né, fazer a metabolização. Agora, quando a dose é alta, né, então aqui, ó, a hepatotoxicidade ocorre com a dose única de 10 a 15 gramas de paracetamol, né? Em condições normais, a gente não vai ver pessoas tomando 10 a 15 gramas de paracetamol. Um comprimido de paracetamol, ele tem, em média, o mais usual, a dose mais usual, é 750 miligramas, né? Então,
para ter uma dose de 15 gramas, por exemplo, a pessoa teria que tomar 20 comprimidos de uma vez, né? Então, 10 gramas, então, né, seriam os 15, 14, 15 comprimidos de uma vez. Vocês podem perguntar, mas a pessoa não vai tomar isso, né? Em algumas condições, né? Em tentativas de suicídio, por exemplo, né? Se vocês entrarem em contato, né, com um hospital, por exemplo, quando a pessoa quer suicidar, ela pega o que está na frente ali, né, e toma bastante, uma dose exacerbada daquele produto que ela dispõe, né, paracetamol ela compra com muita facilidade. Então, se tomar 20 comprimidos de uma vez, a chance de ocorrer dano hepático é muito alta. Quando a dose é muito alta, o fígado, ele, só para resumir assim, vocês vão ver isso em análises clínicas ou em toxicologia, gera muito radicais livres, a metabolização do paracetamol pelo fígado. E esses radicais livres, eles destroem os hepatócitos, né? Então a gente detona o fígado, em outras palavras, né? Gera um quadro de hepatite medicamentosa grave, daí que pode ser fatal isso daí. Tá? Crianças, observar bem a dose, né? E no último tópico ali, ó, risco de gravidez, né, fator de risco na gravidez, a categoria de risco dele, tá, é B. Nós temos A, B, C, D e Z, tá? Então, quanto mais no início do alfabeto, né, o A e o D, por exemplo, são os medicamentos mais seguros para a gente estar usando na gravidez, tá? Que não vai ter problemas, tá, para a formação do feto, de toxicidade, seja de várias naturezas, né, para o feto. E à medida que for descendo, né, as letras, então C, D e Z, né, X, desculpa, eu falei Z, mas é X. Então, nesses casos aí, os medicamentos não devem ser empregados em mulheres grávidas, tá? A e B é a maior parte dos medicamentos que são usados na gravidez. Depois, a gente vai, então, para o nosso ácido acetil salicílico, tá? Que a gente já falou bastante dele, né? O ácido acetil salicílico, ele é bem tolerado também, tá? Ele é bem, como é que eu vou dizer para vocês? O uso dele é bem seguro, se a gente tomar conhecimento dos cuidados, né? Que devem ser considerados. O ácido acetil salicílico é uma das drogas mais antigas que a gente tem, né, da indústria farmacêutica. É uma das drogas, não, é a primeira droga que foi sintetizada, né, para tratamento de alguma doença. Então, já tem mais de um século que a gente usa esse produto, então a gente sabe muito bem os efeitos colaterais dele. Então, dá para a gente evitar várias situações, né, que ele é contraindicado, se a gente tiver conhecimento, tá? Então, ó, o ácido acetil salicílico, problemas dele, a gente já falou, né, nos casos hemorrágicos, tá? Em pequenas doses, tá, existem comprimidos que vão de 100 a 500 miligramas. Para efeito analgésico e antitérmico, né, então 500 miligramas a cada 8, a cada 6 horas é bem satisfatório. A gente já consegue esse efeito, né? Só que ele, em si, ele é ácido, né? O próprio nome já diz, ácido acetil salicílico. Então, assim que ele entra em contato com líquido, com água em especial, ele baixa o pH dessa solução. Então, se você toma um comprimido de ácido acetil salicílico, de imediato, quando ele chega no estômago, ele já acidifica mais aquele ambiente e vai irritar ainda mais a mucosa gástrica, tá? Em segundo lugar, e isso vale para todos os anti-inflamatórios que não são específicos, né, de primeira geração, que não são seletivos para ciclooxigenases, eles diminuem, quando estão lá no estômago, a síntese de prostaglandina, a prostaglandina fisiológica, tá? Que está cumprindo alguma função no corpo. No estômago, se eu diminuo a síntese de prostaglandina fisiologicamente falando, né, abaixo dos níveis fisiológicos, o estômago deixa de produzir um muco que reveste, né, a luz estomacal, a luz gástrica, né? Esse muco, esse catarro, né, vamos assim dizer, ele
protege as células, né, a parede do estômago, do ácido clorídrico que tem dentro ali. Então, quando eu tomo ácido acetil salicílico, por exemplo, eu vou estar reduzindo essa camada protetora de muco, né, e eu vou estar diretamente agredindo mais o estômago com o próprio ácido acetil salicílico. Então, nesse raciocínio, a gente já sabe que ele é contraindicado em quem tem gastrite, por exemplo, gastrite ou úlcera. Tá? Essas formas tamponadas que tem aqui, então é o conceito de tampão lá de química, tá? São formas farmacêuticas que mantêm o pH do comprimido e da solução formada pela dissolução do comprimido não muito ácido, daí irrita menos o estômago, tá? O ácido acetil salicílico, além do caso para enxaqueca aqui, e como analgésico e antipirético, ele é usado também para evitar a formação de coágulos. Tem as doses, só que para evitar a formação de coágulos, eu não preciso de uma dose alta, eu não preciso de 500 miligramas de 6 em 6 horas, né, que vão dar 2 gramas ao dia. Tá? Para exercer um efeito anti-hemorrágico, 100 miligramas ao dia já é suficiente. Então, quem tem problema de pressão alta, por exemplo, problemas cardíacos, e que tem uma predisposição para formar coágulos por causa dessa pressão alta, que o sangue ele é meio turbulento, né, quando a pressão sanguínea aumenta, ele pode lesar um pouco mais ali as artérias e formar coágulos ali. Esses coágulos, quando eles se formam, eles escapam dali e vão para outras regiões e comprometem a circulação, entope a veia, né? Na realidade é uma artéria que entope esses coágulos. E daí nós vamos ter o infarto agudo do miocárdio, no acidente vascular cerebral, né? Ou alguma necrose de outra região decorrente dessa falta de irrigação do tecido. Então, com 100 miligramas, a gente diminui a formação desses coágulos. Tá? Então, pessoas idosas que tomam medicamento da pressão, que já tiveram infarto, por exemplo, os médicos costumam prescrever o ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetário, tá? Uma substância, né, um anticoagulante, eu falei anti-hemorrágico, não, anticoagulante, tá? Ele age inibindo o comecinho da coagulação, tá? Que precisa da atividade das plaquetas. Então, ele inativa a função das plaquetas, que estão no sangue ali, para que elas iniciem a formação de coágulo. E com 100 miligramas só é necessário isso. Então, as formas tamponadas, tem o Somalgin Cardio, né, que foi dito aqui quando eu perguntei para vocês, é uma forma tamponada de ácido acetil salicílico, em doses baixas, empregados não com a função analgésica, mas sim com a função de antiagregante plaquetário. E existe também, né, outras formas daí, o próprio Somalgin, né, nós vamos ter em doses um pouco maior, que pode ser usado para essa situação. Então, aí está falando, né, evitar em pacientes com distúrbios plaquetários, hemorrágicos, disfunção renal, desidratação, gastrite ou úlcera. Tá? Insuficiência renal e hepática grave também, porque daí a gente diminui a metabolização dessa substância e ele acumula também, aumentando o risco de intoxicação. E outra coisa, vocês já ouviram falar de gota? Alguém conhece uma doença chamada gota? Então tá, a gota, gente. Opa, que bom, todo mundo conhece. Conheceram na faculdade ou tem alguém conhecido com gota? Então tá. Então, assim, como você já sabe da gota, né, nós vamos ter um aumento, uma hiperuricemia, ou seja, aumento dos níveis séricos, sanguíneos, né, de ácido úrico, tá? O ácido úrico tem toda a via de formação dele, que é a metabolização das purinas, né, que como o corpo tem que eliminar esses produtos, né, do metabolismo dos ácidos nucleicos, o final disso que o corpo tem que eliminar se dá na forma de ácido úrico. Então, algumas pessoas, né, por N motivos, vão ter uma produção exacerbada ou não conseguem eliminar muito bem isso daí. O ácido úrico,
ele é eliminado do corpo pela urina, né? Quando vocês tomam, quando a pessoa que tem ácido úrico já elevado ou que tem a gota elevada, os níveis de ácido úrico elevado, o ácido úrico, o ácido acetil salicílico, ele compete lá nos rins pelo mesmo local que tem que ser eliminado o ácido úrico, né? Então, se eu tenho ácido acetil salicílico saindo naquela via preferencial, eu acumulo mais ácido úrico no sangue, né? Então, eu posso precipitar crises de hiperuricemia e de gota também, tá? Então, ele é bem contraindicado nessa situação também. Tá, aqui as reações, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, né? Não vou comentar todas elas. Tá? O ácido acetil salicílico não é recomendado usar também em crianças, tá? Em lactentes, porque eles são mais sensíveis aos efeitos tóxicos, né, no sistema nervoso central. Ele pode comprometer a, a parte neurológica da respiração, né? Então, a criança pode ter parada respiratória daí quando está intoxicado com ácido acetil salicílico. Depois nós temos o ibuprofeno, tá? Eu vou ser mais rápido agora aqui, tá? Então tem os efeitos dele. Ibuprofeno. Vamos lá, galera. O que nós temos na farmácia? Quais são os medicamentos que são à base de ibuprofeno? Alivium. O que mais? Ah, não, eu não ouvi. Buscofen, professor. Ah, isso mesmo, Wanda. Buscofen, tá? Não é o Buscopafen, não. Ela não respondeu o Buscofen. Advil. Livium. Já está lá em cima. Mais algum? Buscopan não, é o Buscofen. Doralive. Isso, Buscofen. Alguém, mais algum novo aí? Buprovil. Ó, essas apresentações, a maioria delas, né, do ibuprofeno que vocês citaram, nós vamos ter em comprimidos, tá, atrofen, em cápsula gelatinosa, tá, alguns têm, e nós temos em gotas também. Né? Gotas é mais para criança, né, e para adulto nós vamos ter as cápsulas, eu falei comprimido, cápsula, né, e comprimido revestido e cápsula gelatinosa. E a dosagem deles, a dose, né, em cada apresentação dessa, pode oscilar, né, de 400 a 600 miligramas, tá? Então, 400 miligramas são os MIPs, né, pega um Buscofen, né, que é o mais divulgado, né, mais feito propaganda. Então, o Buscofen, ele, em cápsula gelatinosa, ele tem 400 miligramas só. Tá? Se for pega um Provil ali, né, de 600 miligramas ou um alívio de 600, daí já é tarjado, já é necessário que seja por indicação do médico, tá? Sobre receita. Tá? Mas todos eles são bem-vindos. Tá? Então, o ibuprofeno também pode ser usado, tá? Para enxaqueca. Todos esses, ibuprofeno, ácido acetil salicílico, é interessante que a gente esteja com o estômago cheio, tá? Para diminuir essa
irritação gástrica provocada por esses medicamentos. Tá, aqui tem os efeitos adversos, né, mais comuns. Paradoxalmente, o ibuprofeno ele pode dar cefaleia também, né? Então, eventualmente, algumas pessoas podem não tolerar, né, o ibuprofeno para dor de cabeça, né? Então, se prescreve o ibuprofeno, a pessoa depois chega, se indica, né, prescreve o ibuprofeno, e a pessoa fala, nossa, você me deu aquele remédio lá, a dor de cabeça piorou, parecia que ia estourar minha cabeça, né? Então, é uma das possibilidades do ibuprofeno. Aí tá o que eu já disse antes. Gente, depois a dipirona, tá? Que chata, de pirona não tem nada para dizer sobre ela aqui. Eu coloquei esses pontos de interrogação para a gente saber isso aí. O que nós temos no medicamento que é de pirona? Novalgina. Vai lá, galera. Dipirona na vez agora. Doralgina. Só dipirona, que não tem nenhum outro princípio ativo na forma. Maxalgina. Anador. Mais algum? Dorflex Uno. Isso, Tayana. Esse é o Uno, tá? Porque o Dorflex normal, ele tem, a gente já comentou, né? Ele vai ter o relaxante muscular, norepinefrina. Atroveran. Galera, dipirona, a lista é grande, tá? Isso, lisador dip, tá? Alivio dip. Os medicamentos similares à base de dipirona, a lista é enorme. Tá? Os carros-chefes que nós temos, né? O referência é a Novalgina. Depois o resto, né? O Dorflex, o lisador, todos eles são também medicamentos de laboratórios de éticos, né? Mas saíram todos depois da dipirona. Mas a dipirona, galera, ele é um dos medicamentos para dor mais empregado aqui no nosso país, tá? É um analgésico antitérmico potente, tá? Ele é forte, né? Ele surte um efeito rápido, é bem tolerado. Tá? Então, nós vamos ter, né, medicamentos de referência, né, vocês já citaram alguns, os similares também, a lista é enorme. As apresentações são bem variadas. Então, de pirona nós temos em xarope para criança, em gotas, nós temos em comprimidos para adultos, existe injetável também, né, isso daí muito em uso hospitalar. Tá? Quem já foi atendido, né, para febre, em pronto atendimento, uma UPA, né, o medicamento que eles injetam, né, junto com o soro para cortar a febre, usando um linguajar mais coloquial, é dipirona. Né? Então, rapidinho faz o efeito analgésico e antitérmico dela. Tá? Então, a lista é grande. Então, tem injetável e existe, só que é pouco usado ainda, até em supositório também. Né? Então, a Novalgina, o Magnopirol, tá? Então, eles existem em supositório quando a pessoa tá vomitando, né? Criança, tá? Nenenzinho é muito usado também. Então, a posologia, aqui eu gostaria de chamar a atenção para a posologia. Vocês vão ver que muitos medicamentos na farmácia de dispensação, principalmente para crianças ou pessoas com baixo peso, o fabricante já faz um ajuste de volume, né, de maneira que quando a solução é em gotas, é uma gota por quilo. Muitos medicamentos são assim. Né? Então fica fácil de você
indicar a posologia desse medicamento, porque no caso de uma criança é uma gota por quilo, por exemplo. A dipirona, ela foge essa regra, tá? Então, a dipirona não é uma gota por quilo, tá? A gente, se seguir essa lógica aí, pegar uma pessoa de 40, 50 quilos, uma criança, né, que já pode estar, em algumas situações, são obesas, então a dose vai ser extremamente alta, né? E podendo ser até maior do que para um adulto, se a gente for seguir essa lógica, uma gota por quilo. Então é interessante que a dipirona, quando vocês forem ver a posologia das formas líquidas, vocês vejam a bula, tá? Não tem problema nenhum vocês na frente do paciente mostrar na bula que a posologia tem que seguir o que está escrito na tabelinha ali. Algumas desses nomes que vocês passaram, né, na própria caixa já traz isso daí, né, já tem lá uma tabelinha com peso e a quantidade, a posologia que é indicada. Daí, é claro, né, a gente segue o que está escrito ali. As contraindicações para dipirona são bem poucas, tá? Bem tolerado. Efeitos adversos, informações adicionais, a gente vai trabalhar isso mais adiante. Eu queria chegar aqui, ó, no isometepteno, tá? Isometepteno, então, ele é usado para enxaqueca e cefaleia tensional, tá? Então, o que ele faz? Ele provoca uma vasoconstricção, uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Lembrem lá na enxaqueca que a pessoa sente aquela dor latejante, né, pulsátil, tá? Geralmente no ritmo dos batimentos cardíacos, a pessoa sente aquela dor de cabeça. Então, quando você toma uma substância que é vasoconstrictora, né, aquela dilatação da veia diminui bastante, da artéria, né, diminui bastante lá no sistema nervoso central. Daí contribui um pouco para diminuir a dor. Então, o isometepteno, a principal efeito dele é isso aí, associado com a dipirona, né, ele vai formar, então, a neosaldina da vida, que a gente comentou ali anteriormente. Tá? O uso excessivo pode causar essa cefaleia de rebote, né, toma e logo que para o efeito, um período de tempo curto, a dor de cabeça volta. Tá? E também pode provocar aquela dor por tolerância. Tá? Ó, Neosaldina, eu só estou falando dela, tá? Tem a Doralgina, os outros inas da vida aí que são similares dela, mas, gente, aqui o farmacêutico começa a se diferenciar, tá? Um farmacêutico que está empenhado, né, no exercício da função com medicamento isento de prescrição. Se o isometepteno provoca vasoconstricção, né, então ele aperta o sangue, vamos assim dizer, e eleva a tensão, a pressão. Né? Então, pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica não controlada, né, ou que tem a crise hipertensiva, ou a gente pode extrapolar mais ainda, pessoas que fazem uso de medicamentos antihipertensivos, tomar um medicamento que tenha isometepteno não é muito bem-vindo, porque a gente já vê que ele vai fazer o efeito oposto do que os medicamentos que ele está tomando fazem, né? Que geralmente os medicamentos antihipertensivos eles provocam a vasodilatação e, consequentemente, baixa pressão. Se a gente dá um medicamento que faz o efeito oposto, a gente vai ter um antagonismo nesse caso, né? Nós vamos ter uma interação não muito benéfica para a pessoa. Então, muitas vezes tem aquele senhorzinho, aquela senhorinha lá que toma os medicamentos para pressão. E controlar a pressão com medicamento, tá? Depois que começa a tomar o medicamento, vai 1, 2, 3 meses para a pessoa controlar. Né? Daí ela consegue controlar. E chega numa farmácia lá e é desavisado e pega uma Neosaldina, né? Compra a Neosaldina ou alguém indica a Doralgina para ela e ela começa a tomar aquilo para dor de cabeça, né? 2, 3 dias depois a pressão vai lá em cima, descontrola, né? E pelo fato de ser um medicamento isento de prescrição, quando a pessoa compra, ela pensa que aquilo não tem efeito colateral, que aquilo não pode interagir com os medicamentos que ela já usa. Né? Então, nesses casos, nós temos que evitar daí a prescrição de medicamentos que tenha, né, uma substância vasoconstritora, no caso o isometepteno, para essa população, né, de pessoas que têm hipertensão. Tá? Quando vocês alertam isso para o cliente, é muito importante, que daí começa a estabelecer aquele vínculo de confiança.
Tá? Muitos falam assim, nossa, eu sempre tomei, a minha pressão é bagunçada, e nenhuma outra farmácia me disse isso, né? Eles vendem, ninguém nunca disse, né? Quando você fala isso, né, a pessoa, ela confia bastante, ela começa a confiar mais em você, tá? Para a gente, como farmacêutico, começar a atuar mais nessa questão dos medicamentos isentos de prescrição, em especial essa ideia de que eles não têm efeitos colaterais. Tá? Aí está a posologia, modo de administração, tá? E vai, no caso da cefaleia, começou a crise, né? Começou a dar as dores de cabeça, a dor de cabeça, já toma um medicamento, tá? Que a gente evita, né? Até que ela se instale. Tá? Então aqui tem os efeitos colaterais, os efeitos adversos, né? As interações, foi o que a gente disse ali anteriormente. E também os comentários adicionais aqui, né, que pode dar a cefaleia de rebote ou pelo uso excessivo. Aqui eu coloquei alguns nomes já, né, de medicamentos que têm isometepteno, tá, com a dipirona e a cafeína. Depois nós vamos ter a orfenadrina, a gente já fez um breve comentário dela, né, que é um relaxante muscular, né, vai ser usado para espasmos musculares agudos e cefaleia tensional. Tem essa ação anticolinérgica. Lembrem lá da transmissão da placa, da junção neuromuscular ali, né, da placa motora, é a acetilcolina que é o neurotransmissor dessa região, tá? Então a orfenadrina, tanto em nível central um pouco, né, quanto em nível periférico, ela vai ter essa ação anticolinérgica aí para tentar diminuir o tônus muscular. Então, as contraindicações, né, então nós vamos ter hipersensibilidade aos componentes da fórmula, isso daí vai para qualquer medicamento, mas uma coisa mais específica, para qualquer medicamento anticolinérgico, tá? Ó, orfenadrina, relaxante muscular. Nós temos outros medicamentos anticolinérgicos, né, que não são usados para cefaleia, vamos colocar aqui. Para cólica abdominal, cólica menstrual, que tem anticolinérgico, o Buscopan composto da vida, né? Então ele vai ser dipirona e vai ser um agente anticolinérgico, né? A gente já comentou aqui, né, a escopolamina, diocina ou escopolamina. Então esses medicamentos aí, eles inibem a ação da acetilcolina, a ação fisiológica dela. Então, no glaucoma, se eu inibo a ação no globo ocular da acetilcolina, eu aumento a pressão intraocular, tá? Então, a gente, né, agrava mais o glaucoma. Então, a própria orfenadrina, por ser anticolinérgica também, ela é contraindicada no glaucoma. Obstrução pilórica ou duodenal, que depende da acetilcolina, né, para fazer a movimentação da musculatura lisa nessa região. Megaesôfago é uma condição mais rara, né, que acontece em pacientes que têm doença de Chagas. Úlcera péptica, hipertrofia de próstata, a benigna, tá? Obstrução do colo da bexiga e miastenia grave. Então, eu gosto muito de chamar atenção para quem vai para o balcão da farmácia, para selecionar, né, para verificar principalmente glaucoma, que é comum a gente encontrar no balcão da farmácia, e a hipertrofia benigna de próstata. Então, qualquer medicamento anticolinérgico, né, que tem o componente anticolinérgico, é bom evitar nesses pacientes e procurar outro medicamento, né, que tem uma composição diferente. Tá, aqui também não vamos ler isso daqui, tá? E aqui alguns medicamentos, nomes comerciais, né, que são à base de orfenadrina, esses daqui todos eles são similares do Dorflex. E daí a cafeína, galera, ela vai estar nos medicamentos para dor de cabeça, que a gente viu o Doril lá, porque ela potencializa os efeitos dos anti-inflamatórios não esteroidais, né, os efeitos analgésicos desses mesmos. Tá? E também ele diminui, né, o tempo de início da ação de controle da dor. Tá? Por isso que a cafeína é bem-vinda, né, nessas formulações. Não vai estar como estimulante, né, mas a gente percebe que ela traz esses benefícios aí. Galera, para enxaqueca,
Daí nós temos medicamentos específicos para ela, tá? Que ela tem uma fisiologia toda diferente, tá? Mas isso daqui, já são 8h04, nós vamos estar comentando na próxima aula, porque, só lembrando então, que no e-mail da turma, eu postei o material, né? Eu enviei o material, e também tem um caso clínico lá, tá? São 5 slides só, não é para fazer muito teatro em cima ali, né? Não precisa esmiuçar muito, não, mas vocês só vão me fazer alguns comentários, né, relativos à pergunta que está no último slide. Tá? Eu pergunto lá, dou uma situação, né? E a pessoa quer saber se é enxaqueca. Então, eu gostaria que vocês comentassem, tá? Elaborem um documentinho no Word ou enviem no próprio corpo do e-mail, então, um comentário de vocês respondendo a pergunta que a mulher pergunta lá se é enxaqueca que ela tem ou não. Tá? E daí nós damos continuidade a esse assunto na próxima aula para encerrar esse tema aqui. Tá certo, moçada? Então tá, alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês vão, no decorrer da semana aí, então tá, e no próprio caso clínico ali, já vão vendo os medicamentos, tá? Já começa a exercitar essa busca dos nomes comerciais dos medicamentos para a situação ali, que a gente vai estar trabalhando isso daí também. Então, se não tem dúvida, eu agradeço o ouvido de todos e a participação, tá? Hoje foi mais dinâmico aí. À medida que a gente for fazendo mais isso, vocês vão se soltando mais. Então, falou, galera. Ó, para ser top, Éder e gente, a participação de vocês é muito importante. Aproveitem esse momento, tá? Então, boa noite a todos. Obrigado.